No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Dias difíceis estamos vivendo, dias muito complicados e começamos o ano 2021 a partir de agora com o primeiro minuto da unicidade do ano. Sejam todos bem-vindos. É bem verdade que nós estamos nos organizando e a partir de agora quem me acompanha no canal Tony Souza vai ter alguns vídeos aí importantes. Nós estamos trabalhando para fazer em formato de vídeo, de repente em edições extraordinárias, fora dos horários aqui. E vamos ver o que a gente consegue fazer, algumas entrevistas, algumas novidades. Estamos trabalhando nesse projeto. É claro que isso tudo demanda tempo, demanda, concentração, estudos e contatos e disponibilidade, boa vontade dos irmãos em poder apoiarem esse trabalho aí. Mas esperamos que Deus nos ajude enquanto der tempo. Aliás, eu quero começar o Minuto da Unicidade deixando a palavra do nosso Deus que Ele falou para a nossa reflexão. Ele diz assim, lá em Apocalipse 22, verso 12: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Louvado seja o nome do Senhor. A qualquer momento, essa profecia pode se cumprir de fato na vida daqueles que aguardam pelo Senhor. O fato é que nós estamos vivendo os últimos dias e ele fala, eis que cedo. Em outros textos ou traduções diz, eis que venho sem demora. Ou seja, é algo que vai impactar a história da humanidade. Se um simples vírus inventado num laboratório ano passado já está deixando o mundo de cabeça para baixo, suficiente para mudar a história da humanidade, assim querem os homens. E aí, leia Apocalipse 17:17, que eu sempre falo nas minhas mensagens, nos meus vídeos, que diz que Deus permite que eles planejam tudo que eles quiserem. Deus vai permitir que eles vão planejar tudo que eles querem. Então eu começo o ano de 2021 deixando essa palavra do nosso Criador, do nosso Pai, que fala para você que está ao alcance da minha voz. Eis que venho cedo. Talvez você faça parte daquele grupo que diz assim, olha, desde quando eu nasci, eu ouço que Jesus vai voltar e não vai voltar. Minha avó morreu falando que Jesus ia voltar e não voltou. E eu fico até cético com isso. Olha, não fique cético. Não se enquadre na incredulidade. Porque se ele não veio ainda, é porque ele ainda precisa chegar aos corações. Precisa salvar muitas pessoas. E eu vou ler um texto aqui que eu li na semana passada na nossa igreja, falando sobre esse assunto, sobre a volta de Jesus, porque já não se falam mais nisso. Os fatos estão aí, mas nada, isso é teoria da conspiração. Jesus não vai voltar nada, o mundo segue o seu fluxo, sim, vai, fica ligado não para você ver. Então deixa eu ler o texto que eu quero ler para você, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Diz assim, olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Talvez você esteja entre esses alguns aí. Que nada. Mas ele é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Aí ele conclui lá no verso 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos. Aí está falando do dia, já é dia do juízo lá, dia das questões que o mundo já está sendo preparado para isso. Mas você está entendendo? O Senhor não retarda, ainda que para alguns tem a vinda dele por tardia, vai vir não. Sabe por que ele não veio? O próprio texto diz, porque ele é longânimo para conosco.
não querendo que alguns se percam. Alguns se percam, quer dizer, os que são da fé, os que conhecem a mensagem da unicidade de Deus. Mas a apostasia já entrou. Você vê unicistas agora, né? Eu vou deixar para fazer um vídeo falando sobre esses acontecimentos do finalzinho do ano passado, o desserviço que essas ações estão promovendo para que a mensagem do nome seja ridicularizada. Ridicularizada. E Deus não quer que essas pessoas se percam, que pessoas venham se perder. Por isso ele é longano. Sabe por que ele não veio ainda? Porque se ele tivesse vindo há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, talvez eu teria ficado. Eu não sei quanto tempo você tem de convertido, mas talvez se ele tivesse vindo há 5 anos, 10 anos atrás, você não faria parte. Não teria conhecido a mensagem do nome. Isso é muito sério. Mas ele diz, eis que venho cedo, se prepare, porque nós entramos na reta final. Estamos entrando na reta final da igreja na face da terra e os que são da fé precisam se posicionar, ficarem mais fortes, mais santos e irrepreensíveis para ouvir o chamado de Deus. Enquanto esse dia não chega, não vamos nos desfalecer, irmãos, vamos nos firmar na pregação da unicidade, ainda que alguns estão promovendo um desserviço, fazendo a mensagem do nome cair um ridículo, que nem fizeram no final do ano passado. Você deve saber do que eu estou falando. Ainda que para alguns estão, já não é bem assim. Irmãos, é tempo de nós somarmos forças, precisamos e podemos fazer a diferença. Precisamos nos ocupar em semear a mensagem da fé. Por isso é o primeiro minuto da unicidade desse ano de 2021. Dias difíceis aguardam à frente. É só você ficar atento aos acontecimentos geopolíticos, aos acontecimentos mundiais e talvez na sua volta também o desamor, né? Como é que fala? Apostasia. Sabe o que é apostasia? É as pessoas se esfriarem espiritualmente. Estão lá na igreja, estão no botão automático. Olá, culto domingo, culto sexta, culto quarta, e vamos lá, vamos tocando. O eterno está de volta, está voltando, venho sem demora. Já estou chegando. Então não é tempo de, vamos pisar no freio com a unicidade. Não, vamos pisar no acelerador com a unicidade, porque ele não quer que alguns se percam, mas tem alguns se perdendo. Tem alguns se perdendo e dentro da igreja unicista. Lamentavelmente, mas essa é a proposta de trazer estudos da unicidade de Deus aqui nesse programa, todos os dias. Quando eu pregava sobre a volta de Jesus, sexta-feira passada, os irmãos da nossa igreja são testemunhas. Sexta-feira passada, entrou um homem forte dentro da igreja, endemoniado, e dizia para mim, cale a boca, não pregue isso. Ele entrou lá, cheio de demônio no quengo, se manifestou no altar quando o homem se entregou para Cristo, impactado com a palavra, e aí aquele homem falava, o diabo usava seus lábios para dizer, não pregue essa mensagem, não quero. Mas ele foi repreendido naquela noite, naquela oportunidade, teve que deixar aquele homem, assim creio eu, mas nós estamos orando por ele. Tá bom, meus amados irmãos? Então vamos firmes com a mensagem da unicidade de Deus. Firmes porque Cristo nos chamou do reino das trevas para a luz, para fazermos a diferença. Então que esse ano de 2021 você possa se juntar a mim, de alguma maneira, orar por mim, por você. Vamos orar uns pelos outros, mas que a mensagem seja anunciada aos 4 cantos. Faça chuva, faça sol. Prioridade, mensagem da unicidade de Deus. Então essa semana a gente está de volta com os estudos, relembrando algumas coisas, lendo algumas coisas, refletindo sobre essa mensagem, porque vale a pena. Um grande abraço, um ótimo dia para você. Até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.